Bem-vindos ao canal. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante através das páginas da Bíblia, explorando a incrível história de José. Uma narrativa repleta de reviravoltas, superação e, acima de tudo, lições atemporais que transcendem as eras. Preparem-se para uma imersão na vida de José, um homem cujo destino foi entrelaçado por sonhos intrigantes, traições amargas e, no final, uma impressionante reconciliação. Ao desvendar sua história, descobriremos as profundezas da resiliência, compaixão e perdão. Sem mais delongas, vamos mergulhar nesse relato bíblico cativante que continua a inspirar gerações. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar suas reflexões ao longo deste vídeo. Vamos lá! Há muitos anos, na terra de Canaã, viveu um homem chamado Jacó, que tinha 12 filhos. Entre esses filhos, José era o favorito de seu pai, o que causava ciúmes entre seus irmãos. José era dotado de sonhos intrigantes, e um dia ele teve um sonho no qual suas feixes de trigo se curvavam diante das de seus irmãos. Incomodados por essa visão, os irmãos de José começaram a sentir uma crescente hostilidade em relação a ele. Certo dia, quando José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho longe de casa, tramaram contra ele. O plano inicial era matá-lo, mas Rúben, o primogênito, convenceu os outros a jogá-lo em uma cisterna vazia. Com relutância, os irmãos de José concordaram em seguir o conselho de Rúben. Enquanto estavam reunidos perto da cisterna, avistaram uma caravana de comerciantes ismaelitas que se dirigiam ao Egito. Foi então que Judá, outro dos irmãos, sugeriu que, em vez de matar José, seria mais lucrativo vendê-lo como escravo para os ismaelitas. Os irmãos retiraram José da cisterna e o venderam por 20 peças de prata para os ismaelitas, que o levaram para o Egito. Chegando lá, José foi vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó e chefe da guarda. Apesar da terrível reviravolta em sua vida, José mostrou-se diligente e fiel, ganhando a confiança de Potifar. No entanto, sua fé seria testada mais uma vez. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele recusou firmemente. Incapaz de aceitar a rejeição, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro, resultando na prisão de José. Apesar de estar agora na prisão, a presença de José não passou despercebida. Logo, ele ganhou a confiança do carcereiro, e suas habilidades interpretativas de sonhos chamaram a atenção. 2 prisioneiros notáveis, o copeiro e o padeiro do faraó, tiveram sonhos intrigantes, e José foi procurado para interpretá-los. José explicou que o copeiro seria restaurado à sua posição, enquanto o padeiro seria executado. Suas previsões se concretizaram, mas o copeiro, por esquecimento ou ingratidão, não se lembrou de José quando foi restaurado. José permaneceu na prisão por mais 2 anos. Entretanto, a vida de José estava prestes a mudar novamente. O faraó teve sonhos perturbadores que nenhum de seus sábios conseguia interpretar. Foi quando o copeiro finalmente se lembrou de José e de sua habilidade em interpretar sonhos. José foi chamado diante do faraó e interpretou os sonhos como 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó colocou José como governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura. A profecia de José se cumpriu quando a fome atingiu não apenas o Egito, mas também a terra de Canaã, forçando os irmãos de José a procurarem ajuda no Egito. Ao saber da chegada de estrangeiros em busca de alimento, José reconheceu seus próprios irmãos. Contudo, eles não o reconheceram. José, movido por uma mistura de emoções, decidiu testar a sinceridade de seus irmãos. Ele os acusou de serem espiões e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua veracidade. Os irmãos aflitos revelaram a José sua culpa em relação a José anos atrás. José, emocionado, se retirou para chorar em particular. Apesar das dificuldades, ele decidiu agir com compaixão. Após mais testes e revelações, José finalmente revelou sua identidade para seus irmãos, dizendo: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." A notícia da presença de José chegou ao faraó, que generosamente convidou a família de Jacó a se estabelecer no Egito, onde receberiam cuidados e proteção. A família de Jacó prosperou no Egito, e José viveu para ver a reconciliação de sua família e a realização dos sonhos que tivera na juventude. Após a morte de Jacó, os irmãos de José começaram a temer que ele pudesse buscar vingança agora que seu pai não estava mais vivo.
No entanto, José os tranquilizou, dizendo: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José viveu uma vida longa no Egito, testemunhando o crescimento e a prosperidade de sua família. Ele viu a geração seguinte florescer na terra que inicialmente o acolheu como escravo. Antes de morrer, José fez seus irmãos jurarem que quando Deus os trouxesse de volta à terra prometida, levariam seus ossos consigo. Assim, a história de José destaca não apenas a superação pessoal, mas também a maneira como Deus pode transformar situações adversas em bênçãos e como a reconciliação pode surgir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao contemplar a vida de José, somos lembrados da resiliência diante das adversidades, da importância da compaixão e do poder transformador do perdão. Sua jornada, marcada por altos e baixos, revela um propósito divino que transcende as circunstâncias humanas. Que a história de José nos inspire a enfrentar desafios com coragem, a praticar a bondade mesmo em meio à injustiça e a buscar a reconciliação, reconhecendo que, assim como José afirmou, aquilo que foi planejado para o mal pode ser transformado em bem. Que esta narrativa bíblica ecoe em nossos corações, incentivando-nos a confiar no plano divino, a cultivar a compaixão em nossas relações e a abraçar a capacidade de perdoar, construindo pontes para um futuro cheio de esperança. Que a história de José nos inspire a viver uma vida de propósito, graça e perdão, moldada pelo amor incondicional. Obrigado por assistir em mais um dos fascinantes relatos bíblicos. Se gostou desta história, lembre de compartilhar com mais pessoas e se inscrever no canal. Até a próxima!